Olá, amigos. Não sei se eu estou ao vivo ou não. Olá, amigos. Não sei se estamos ao vivo ou não. Estou experimentando essa nova plataforma aqui com vocês. Vamos ver se nós estamos ao vivo aqui. Quem quiser mandar aí algum comentário, pode mandar pra gente. Estou aqui testando. Ver se tá tudo ok para a gente começar. Ok, muito bem. Oh, olha aí, já temos aí alguns aí nos acompanhando. Nós estamos hoje começando uma nova forma, né? Um novo modelo aí de trabalharmos aí com as nossas lives nas segundas-feiras. Olha aí, eu tenho aí a minha mãe, tá aí. Obrigada, mamãe, por estar aí presente, né? Ontem foi dia da mamãe. Tem aí uma galera aí participando, a Ananias. Obrigada, Ananias, por estar conosco aqui. A Maria Ervalins também está conosco. Obrigada por estar aqui com a gente. Estamos felizes aí. Olha aí, a Sheila, olha aí, Sheila. Muito bom, Sheila, um prazer ter você aqui conosco. Olha só, vamos começar aí, estamos esperando só mais alguns minutinhos. Um minutinho aí de nada, até que todos estejam com a gente. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre surto, né? Surtou, né? Quem surtou, como que é, quando que as pessoas começam a surtar, né? É complicado, como que é. Então nós vamos falar um pouquinho. Eu gostaria muito que vocês escrevessem aí, fizessem a sua pergunta. Eu vou estar acompanhando, vou estar lendo. Vamos tentar responder, vamos fazer aí totalmente ao vivo. Eu preparei alguma coisa pra gente conversar, mas melhor é se você falar. Se você perguntar, escreve aí qual é a sua dúvida sobre isso, que a gente vai continuar aí conversando e explicando na medida do possível, tá bom? Bom, é um prazer estar com vocês. Todas as segundas-feiras nós temos aqui uma live, né? Sempre é no YouTube e a gente repassa ali também no Facebook. Mas hoje nós vamos tentar aqui pelo Instagram e vamos deixar gravados também aí no Instagram. E eu espero que você aproveite bastante da live de hoje, tá ok? Ela vai ser um pouco mais curta, afinal a gente está experimentando, né? Estamos experimentando aí. Escreve aí sua pergunta, compartilha aí com seus amigos, com seus colegas. Quem você acha aí que já surtou, que já teve aí uma crise de nervo, ficou muito nervoso, ansioso, né? Ficou aí com um comportamento esquisito. É um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje, tá ok? Então, o que é um surto psicótico, né? O surto, ele não é uma doença, mas ele é um sintoma de algumas doenças, tá ok? Então, o surto não é uma doença. Ah, eu tenho uma doença. Qual é o nome da sua doença? Eu surto. Não, surto é um episódio, é um evento, né? O surto, então, é uma mudança drástica de comportamento. Então, o indivíduo tem uma mudança de comportamento estranha, inesperada, de repente, né? Rápida demais. E aí, essa mudança repentina de comportamento, né? Inesperada, desproporcional, né? É que caracteriza um surto psicótico. Então, o indivíduo, ele muda completamente do jeito que ele era para uma nova forma, um novo jeito de ser. Tá? Então, por que o surto psicótico ele acontece? Então, quais são aí os motivos? O que você acha, né? Por que você acha? O que pode levar um indivíduo a ter um surto psicótico aí, hein? Então, condições mentais, né? Condições mentais
características particulares desse indivíduo, né, pode levá-lo a ter um surto psicótico, né? Algumas doenças também, alguns problemas médicos, né? Indivíduos aí que tomam medicação, que fazem acompanhamento, tomam algumas medicações muito fortes também, pode ter algum tipo de surto, né? Agora, o surto psicótico, ele é muito comum em pessoas que fazem o uso excessivo aí do álcool, né? Então, quem toma álcool demais, quem também usa droga, algum tipo de droga, ele pode realmente ter aí um surto psicótico em decorrência da droga, mas é mais comum o surto psicótico em pessoas que já possuem uma doença mental, como a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, isto é, os bipolares. Quem tem depressão grave também pode ter um surto psicótico. Quem tem uma doença hepática também muito, muito severa pode ter. Quem tem problemas em tireoide também pode ter esse surto aí. Quem sofreu, por exemplo, um acidente vascular cerebral, né, um AVC, ele pode ter um comportamento totalmente inadequado, estranho, ter alucinações e delírios. Isso pode acontecer sim, infelizmente. O lúpus também, né, indivíduos que têm lúpus em um momento de crise, né, quando o lúpus está bem, digamos assim, bem ativo, né, a AIDS, a sífilis, né, tudo depende do grau, da intensidade dessas doenças. O indivíduo pode sim manifestar aí um surto, ele pode apresentar um sintoma, né, e ter um surto psicótico. Lesão cerebral também, então o indivíduo que sofreu uma pancada, dependendo da região que ele tem, ele pode ter delírios, alucinações. Quem sofreu uma experiência traumática muito forte, né, então um indivíduo, sei lá, ele apresentou isso aí, né? Teve uma lesão, uma batida, uma queda muito intensa, dependendo da região que afeta o indivíduo, pode ter sim um comportamento muito esquisito, né? Privação prolongada de sono, né? Quem não dorme por muitas horas, um período longo demais, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias sem dormir, o indivíduo ele pode ter delírios, né? E alucinações. Isso também pode ocorrer com a privação de alimento também, por um tempo muito prolongado, é claro. Excessivamente prolongado, né? Então, assim, alguns procedimentos pós-cirúrgicos também. Então, o indivíduo que acabou de fazer uma cirurgia, né? Ele pode, sim, de repente ele pode começar a falar coisas sem sentido, ele pode ter delírios também, ele pode ver coisas, né? Ele pode ter uma confusão, uma desorientação mental. Sim, ele pode ter isso sim. Então, o surto psicótico, ele pode ocorrer em decorrência de outras coisas, não só das doenças mentais que a gente mencionou aqui no começo, como a esquizofrenia, o transtorno de humor bipolar, né? A bipolaridade e a depressão grave. Então, o indivíduo pode ter sim esse surto nesses momentos. O abuso de substâncias, né, o abuso ou a abstinência de substâncias químicas, principalmente as ilícitas, o indivíduo pode sim manifestar aí um comportamento estranho, né? Eu já estive em casa de abrigo para idosos e já tive a oportunidade de ver um idoso tendo um surto psicótico aparentemente assim muito semelhante de uma esquizofrenia, mas não era. Esse surto que ele teve foi um surto não foi da esquizofrenia, nada, porque ele não era esquizofrênico, mas ele teve por causa de uma infecção muito grande que ele tinha, e essa infecção acabou causando um desequilíbrio químico no corpo dele, e ele teve aí algumas falas, né, assim meio esquisitas, né, algumas falas estranhas, né? Ele alucinou, teve uns delíriozinhos também. Então, isso pode acontecer sim. Mas é muito comum com usuários de droga, né? Com adictos, né? Dependentes químicos. Isso é realmente muito comum mesmo. Quais são os principais sintomas de um surto psicótico? Olha aí, eu tô vendo
que algumas pessoas estão aí conosco. A Poli acabou de entrar, a Débora, olha aí, Débora, bom te ver. A Cida também está conosco, bem-vinda, Cida, permanece aí com a gente. Temos aí algumas pessoas nos acompanhando. Muito bem, quais são os principais sintomas, então, de um surto psicótico? Escreve aí o que você acha que é. Obrigada, Poli. Então, quais seriam os sintomas mais comuns? Primeiro, um comportamento um comportamento estranho, um comportamento esquisito. O indivíduo sempre se comportou de um jeito, de repente ele muda o comportamento completamente, fica estranho. Ele fala estranho. Ele age estranho, como se ele estivesse muito confuso, muito desorientado. Tudo isso devido às alucinações e os delírios que ele tem. Ele perde o contato com a realidade. Então, é uma das características do surto psicótico, é a perda da realidade, perda do contato com a realidade. O indivíduo fica tão confuso, assim, que ele não sabe se ele está... se aquilo que ele está vendo é real, não é real, né? Se ele está só pensando, se ele está imaginando em alguma coisa ou realmente aquilo está acontecendo com ele. Então, realmente é uma confusão muito grande, né? O surto psicótico, ele deixa o indivíduo sem contato com a realidade. Mas eu falei bastante na semana passada sobre as alucinações, os delírios, na semana retrasada também. O que vem a ser, então, as alucinações? A alucinação é uma alteração da sensopercepção, isto é, a sensação e a interpretação dessas sensações são alteradas quando o indivíduo está em surto psicótico. Então, ele pode ouvir vozes que mandam nele, vozes que xingam ele, vozes que humilham ele, vozes imperativas que mandam ele fazer uma coisa ou outra. Então o indivíduo fica com aquilo na cabeça dele, né? Realmente é muito difícil. Olha aí, o João Rodrigues acabou de entrar. Obrigada, João, por participar conosco aí da nossa live, né? Então, os fenômenos, então, da alucinação, ele é realmente muito complicado de lidar. O indivíduo, então, começa a ouvir coisas e ele também pode ver coisas. Ele pode ver objetos que não existem e ouvir vozes que não existem. Essas vozes podem estar dentro da cabeça dele ou ele pode ouvir fora. Também ele pode ouvir no ambiente, ao lado, ao redor, né? Eu já atendi... Boa noite, João. Eu já atendi um indivíduo, né? Numa casa, no hospital dia, né? Ele estava alucinando, era um esquizofrênico com manias de perseguição, né? E esse indivíduo, ele via coisas, né? Ele via pessoas conversando, ele via pessoas brincando, ele via crianças, né, conversando entre si, gritando, falando alto. Ele se incomodava bastante com isso. Já vi também pessoas que veem anjos, né, que veem Jesus, que veem Deus, né, que veem seres de outros planetas. Isso pode sim acontecer durante as alucinações. Mas também durante o surto, o indivíduo pode ter delírios, né? Os delírios são ideias não reais. Então, o que seriam ideias não reais? São ideias que não tem, por mais que você fale, mas isso não faz sentido, não é lógico para ele. Por mais que você fale, ele não se convence daquilo que você está falando, ele não acredita naquilo que você está falando. Você pode falar o que for, ele não acredita, ele não consegue. Então, ele pode ter, por exemplo, delírio de perseguição, né? Que tem alguém perseguindo ele, que tem o chefe dele está perseguindo, que tem câmeras em todos os lugares, que tem aí uma seita ou alguns seres especiais que estão perseguindo ele, que estão, digamos assim, vigiando ele, né? Então, ele vive uma angústia muito grande, né? Os delírios, eles deixam os indivíduos muito angustiados, né? Então, além disso, no surto psicótico também, o indivíduo pode ter uma confusão mental, né? Ele pode ficar confuso mentalmente, falar coisas sem sentido,
o discurso dele é incoerente, ele começa a falar uma coisa, depois ele muda, não faz sentido o que ele está falando, pode ficar muito ansioso, muito agitado, né? Ele pode se isolar socialmente, ele pode ficar preso num lugar, num cantinho, né? Maroneide, seja muito bem-vinda aí à nossa live, Maroneide. Esteja aí, permaneça conosco aí. Nós estamos falando um pouquinho sobre o surto psicótico. Tem mais gente aí entrando. Kleber, né, também participando aí conosco. Mas sabe que o surto psicótico também, ele pode alterar o sono do indivíduo, né? O indivíduo pode ficar com falta de motivação, o indivíduo fica desanimado, né? Ele pode se sentir isolado socialmente, ele pode perder a noção do tempo, né? Então ele fica desorientado, alopsíquica e autopsíquica. Então o que seria alopsíquica? Ele fica desorientado no espaço. Onde eu tô? Que lugar é esse? Né? Então o indivíduo fica confuso. Onde que eu tô? Ele não sabe onde ele tá, ele não sabe se ele tá no ônibus, se ele tá em casa, se ele tá na casa dele, se ele tá na casa de outras pessoas, e se ele tá no hospital. Ele começa a falar coisas, que lugar é esse? Ele não reconhece, entende? É como se a visão dele, a audição e a percepção fica todo alterada. Então ele perde, ele fica desorientado alopsiquicamente. E o indivíduo também pode ficar desorientado autopsiquicamente. Isto é, ele pode ficar confuso. Quem que eu sou? Né? Quem que eu sou? Né? Não sabe quem ele é. Né? Ele fica confuso até no nome dele. Eu diria que, em último caso, o indivíduo perde noção de quem ele é. Primeiro, ele perde a noção do espaço. Né? Que dia é, né? Que dia que é, se é de manhã, se é tarde, onde ele está. E depois ele perde a noção, no caso, a noção de quem é ele. Tá? Nadma, oi Nadma Guimarães, é um prazer ter você conosco aqui, né? Seja muito bem-vinda, viu, querida? É bom te ver. Ivone também, oi Ivone. Olha só, que saudade de você, querida. Deus te abençoe aí, seja bem-vinda aí à nossa live, né? Então, assim, o comportamento do indivíduo pode ficar também num surto psicótico de uma forma catatônica, isto é, ele pode ficar paralisado, com o olhar parado, né, olhando para o nada, né, ele pode ficar assim estranho, né? Então, como vocês viram, as oscilações de comportamento do humor é totalmente diferente, inadequado. Ele pode ter um medo sem sentido, ficar muito agitado, eufórico, ele pode ter um pânico, ele pode ficar com muita raiva de repente. Então, o surto psicótico, ele é assim, o indivíduo tem um comportamento inesperado. Pode ficar agressivo, pode ficar parado, pode alucinar, pode delirar, pode ficar desorientado no tempo, no espaço, pode ficar desorientado de forma autopsíquica também, quem sou eu, né? Então, assim, são muitas coisas. O que nós podemos fazer para prevenir um surto psicótico? Bom, para você prevenir um surto psicótico, primeiro você não deve usar nenhum tipo de droga. A droga realmente ela é terrível, né? Então, o uso de drogas, principalmente a maconha, ela é terrível. A maconha, ela é uma das responsáveis pelo desenvolvimento, o risco de desenvolver esquizofrenia. Eu já estive em hospital psiquiátrico, né, ali no Hospital Dia, já estive no hospital em Franco da Rocha, né, o hospital de custódia ali de Franco da Rocha, e realmente o uso da maconha, o uso de algumas outras drogas também, de forma excessiva, pode levar um jovem super saudável a desenvolver esquizofrenia. Então, cuidado, se você tem indivíduos da sua família que está usando droga, que faz uso aí da maconha, não, vou usar maconha, não faz mal, faz sim. Nós temos vários estudos que provam que a maconha, assim como crack e outras substâncias, fazem muito mal, mas assim, em especial a maconha, que todo mundo acha que não faz mal nenhum, pode fazer muito mal. Então, como agir diante de uma pessoa com surto psicótico? Escreve aí o que você acha, como deve ser o comportamento, né, de alguém, como que a gente pode evitar um surto psicótico, o que a gente pode fazer para evitar o surto psicótico de alguém. Então, primeiro, mantenha a calma.
fique calmo, respire. Primeiro você tem que se acalmar. Segundo, pergunte para a pessoa, para alguém que está próximo, o que aconteceu, o que a pessoa tem, quando que aquilo começou, para você tentar entender aquele sintoma, né? Se aquilo é grave e a gravidade desses sintomas que o indivíduo tá sentindo, né? É importante também levar essa pessoa a um lugar mais tranquilo, né? Então, se ela está no meio de muita gente, se ela está numa igreja, se ela está num lugar público que tem muito barulho, muitos estímulos do ambiente, leve-a para um lugar isolado, peça para ela sentar, dê um pouco de água para ela, fale baixo, não grite, não fale alto, evite ficar gritando com a pessoa ou questionando, mas por quê? O que está acontecendo? Não faça tantas perguntas, porque isso pode aumentar mais o estresse ainda do indivíduo, porque primeiro que ele não está entendendo o que está acontecendo com ele, né? Ele não sabe bem, né? É possível que ele não entenda, ele esteja desorientado, não sabe responder. Então, se você fica fazendo pergunta, vai aumentar ainda mais a angústia dessa pessoa. Retire também objetos, né, que possam causar algum perigo. Então, facas, tesouras, agulhas, né, objetos pontiagudos, pedaços de madeira, né, alguma coisa pontuda que esse indivíduo possa se machucar. Retire os remédios de perto ali, afaste isso para que o indivíduo não, digamos assim, não cause nenhum mal para ele ou para ninguém que está próximo a ele, né? Outra coisa também que você pode fazer é ligar para o SAMU, né, o 192. Ligando para o SAMU, você vai ter oportunidade aí de chamar, né, um especialista, alguém aí, né, que vai poder ajudar com essa pessoa. Também você pode chamar um serviço especializado, corpo de bombeiro, aquilo que for mais fácil para você, né? Ligue para alguém, peça ajuda de um profissional, seja um médico, seja um bombeiro, seja um especialista, para cuidar ali daquele surto psicótico que provavelmente você não sabe lidar, ou se você souber, ótimo, excelente. Não é tão fácil, né, de acalmar essas pessoas, não. A Maria Luciene, né, obrigada aí por você entrar, fazer parte aí conosco. Temos aí mais uma pessoa nos acompanhando. Compartilhe aí com os outros este momento especial nosso aqui. Qual é, então, o tratamento adequado para uma pessoa com surto psicótico? Primeiro, você precisa levar ela para uma avaliação médica. É um médico que vai avaliar. Provavelmente esse indivíduo tem outra doença e o surto psicótico é o sintoma de algo que está acontecendo com ele. Digamos, o surto psicótico é o pico da desorganização, da desorientação, né, psíquica desse indivíduo. Tá? Então, a avaliação médica é indispensável, né? Esse indivíduo vai precisar de medicamento, vai precisar de terapia também para aprender a lidar com isso. Portanto, é uma equipe multiprofissional que vai trabalhar com esse indivíduo. E, às vezes, esse surto psicótico é em decorrência de alguma doença que o indivíduo já tem, então ele vai precisar de enfermeiro ou de médico para acompanhá-lo, né, para esse surto não voltar a ocorrer. Quanto tempo pode durar um surto, né? As pessoas sempre perguntam, Gilma, e aí, quanto tempo pode durar? A pessoa pode ficar surtada por quanto tempo? Bem, normalmente a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que não é possível definir a duração exata de um surto psicótico, quanto tempo vai durar. Mas nós sabemos que pode durar um dia, mas também pode durar até um mês, né? Algumas vezes duram 2, 3 dias. O indivíduo às vezes até some de casa, desaparece, não sabe voltar porque ele fica desorientado alopsiquicamente, como nós já falamos aqui. Então ele fica tão desorientado, ele não sabe onde ele está, onde ele mora, como faz para voltar para casa. Isso também, gente, pode acontecer com idosos, tá? E não é um surto psicótico, tá? Nem toda pessoa que fica desorientada, ela está em surto psicótico, né? Tá? Então, existem doenças que podem agravar, por exemplo, um tumor cerebral, Alzheimer, Parkinson, né? Até às vezes um AVC também, dependendo do local, pode deixar o indivíduo desorientado, né? Um surto. Quem pode, então, ter um surto psicótico? Na verdade, pessoas que têm esquizofrenia,
quem é bipolar, né, um estado bem elevado, quem tem alguns tipos de delírios, né, quem está num nível de estresse muito forte, muito agudo, pode chegar a ter um surto psicótico, né, aparentemente uma esquizofrenia, mas não é, aquilo vai passar. E o indivíduo que tem bebês, né, uma pessoa que tem depressão pós-parto também. Então, são muitas pessoas que podem ter. Um surto pode surgir desde a infância, que não é comum, até a velhice, mas é mais comum em adolescentes, em jovens, né, em adulto jovem e até os 40 anos. Né? É difícil essa fase aí de 40 até 60 anos o indivíduo ter surto psicótico. É mais comum ter na adolescência e na juventude, até os 40, 30, 35, 40 anos. Se não teve, até esse período é mais difícil, né, de ter um surto. Isso significa que o indivíduo já passou por muitas situações de estresse e não surtou. Quer dizer, ele aprendeu a lidar, ele consegue se acalmar, ele consegue gerenciar aí a angústia dele. Isso é um bom sinal, né? Então, quem está aí nos acompanhando, que tem mais aí de 50 anos, se não surtou, dificilmente vai surtar, tá bom? Então, os sintomas psicóticos, eles podem sim aparecer na infância. Não é muito comum, mas pode acontecer sim. O surto psicótico tem cura? Bom, não é uma questão de ter cura, né? Tem gente aí, tem aí uma pessoa que perguntou, né, se o surto psicótico tem cura. Bom, não é que o surto psicótico tem cura, porque ele não é uma doença, ele é o sintoma de algum tipo de doença, de alguma outra doença, né? Como a esquizofrenia, a bipolaridade, né? Então, pessoas que ouvem vozes, né? Que têm delírios, que têm alucinações. Então, essas pessoas são as mais, digamos assim, suscetíveis a ter um surto psicótico, tá bom? Espero que você tenha gostado. Nós ficamos aí por 25, 26 minutos. Eu espero que você tenha apreciado bastante aí a nossa live e que você volte aí, de repente, na próxima segunda-feira. Vou deixar essa live gravada aqui e também vou colocá-la no YouTube. Quem sabe você aí que está em casa e quer assistir depois com mais calma pelo YouTube, você vai poder assistir. Um abraço para vocês, que Deus abençoe vocês, que Deus esteja com você cada momento da sua vida, te dê lucidez, né? Te dê bastante assim autonomia, senso de realidade, que você seja preservado mentalmente, tá bom? Receba aí o meu abraço e o meu beijo e até a próxima semana, tá bom? Beijinho. Olha aí, Nadima, obrigada. Poli, gostou muito do assunto. Que legal, Poli. Que Deus abençoe você, viu? Olha aí, temos aí algumas pessoas mencionando aí que gostaram. Espero que vocês gostem e compartilhem com outras pessoas. Um abraço.